Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo perturbou nos ensina, Senhor. Nos ensina a te ouvir. Nos ensina a ter um coração, Senhor, pronto para receber a tua palavra. Que ela seja como uma semente, Senhor, em terra fértil. Que ela seja uma semente em terra fértil, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Que diminua eu e que só o Senhor cresça. Só o Senhor cresça. Amém. Irmãos, quando o carcereiro viu o momento que todas as portas da prisão estavam abertas, nós acabamos de ler que ele desembanhou a sua espada e ele queria se matar. Ele queria cometer suicídio. Mas aí você para pensar mas por que isso? Mas só os prisioneiros que saíram, mas por que eu teria que fazer isso, né? Aconteceu dos prisioneiros fugirem, mas por que ele queria se matar? O porquê? Né? Porque era por causa de uma ordem de guardar aqueles prisioneiros. O fato deles fugirem, ele teria que tirar sua própria vida. E aí eu vou explicar para vocês. Irmãos, Júlio César, no ano 55 a.C., ele não era imperador. Ele era apenas um comandante. Júlio César, ele era apenas um comandante. Júlio César, ele comandava 8 legiões. 8 legiões. 8 legiões pode ser até 6.000 homens, tá? Mas nesse caso, cada legião dele tinha 5.000 homens. 5.000 homens. Então ele tinha 40.000 soldados com ele. Ele tinha 8 legiões.
E Júlio César, ele era muito ganancioso. Ele era muito ganancioso. Ele queria chegar em locais na Roma que ninguém conseguia. Ele queria subir, ele queria ter um status. Ele não queria ser simplesmente um comandante. Ele queria ter status. Então o que Júlio César fez? Ele queria fazer coisas que nenhum outro comandante conseguiu fazer. Então existia um lugar, Germânia, que nenhum comandante conseguiu chegar nesse lugar. Por quê? Porque para chegar na Germânia existia um rio que tinha uma corrente muito forte. Ninguém conseguia atravessar. Ninguém conseguia. Mas Júlio César, ele falou, não, eu vou atravessar. E mais uma coisa, por que ninguém atravessava? Não era só por causa do rio, mas também por causa do grande exército que tinha na Germânia também. Então, nenhum comandante romano teve o atrevimento de atravessar e combater aquele povo. Nenhum. Só que aí, Júlio César, um homem ganancioso, sabe o que ele fez? Ele juntou as suas 8 legiões, seus 40.000 soldados, e falou, nós vamos fazer uma ponte e vamos atravessar e vamos atacar este lugar.
E foi isso que ele fez. Então, em cada lugar, ele foi colocando comandantes, e toda a cultura de Roma foi colocada naquele lugar. É a mesma coisa que falar, Roma, não tenho o que fazer com os meus soldados. Então aqui no Guarujá eu vou colonizar, vou colocar soldados aqui, e a cultura de Roma vai ser estabelecida aqui neste lugar. Foi isso que eles fizeram. Então o que aconteceu? Quando Paulo chega em Filipe, aquele povo que falava assim, não, é contra a cultura romana, mas na verdade nem romanos eles eram. Só que a cultura estava tão entranhada neles, eles já viveram tanto aquilo, que eles perderam a identidade deles. Eles perderam a sua identidade. Eles já se consideravam romanos. E no caso, aquele carcereiro, ele era um homem que saiu de Roma e ele teve que ir para algum lugar que o seu imperador mandou. E aí o seguinte, cultura. O que é cultura? Cultura trata-se de um conjunto de conhecimentos, valores, símbolos, tradições, ideias, costumes e práticas que se tornam características de um grupo. São costumes que se tornam a característica de um grupo. Pode ser familiar, pode ser religioso, tá? Pode ser social. Então, por exemplo, para ficar mais fácil, como é que você reconhece que uma pessoa é crente? Bíblia debaixo do braço e terno e gravata? Não. Muitas vezes as pessoas do mundo reconhecem quando estamos calados, quando eles estão vendo alguma coisa que é indecente, você fala, opa, não quero. Aí eles identificam e falam, você é cristão, né? As tuas palavras são diferentes, o teu jeito de agir é diferente, você tem uma paz que, cara, eu não entendo. É assim que eles reconhecem. Isto é uma cultura cristã. Isso é uma cultura cristã. Mas hoje, quantas pessoas elas têm perdido a sua identidade? Quantas pessoas têm perdido sua identidade? Muitas vezes manipuladas pela TV, por pessoas, por ideias que não condizem com a palavra de Deus, costumes mundanos que são aceitos com o decorrer do tempo. Quantas pessoas se perderam? Para você ter uma ideia, em 1 Juízes, tinha um rei chamado Adoni-Bezeque. Esse rei, toda vez que ele dominava um lugar, ele pegava o rei daquele lugar, e sabe o que ele fazia? Ele cortava o dedo, o polegar, e ele cortava o dedão do pé, dos dois pés e das duas mãos. Para quê? Para que o rei, ele nunca mais pudesse pegar numa espada. Só que o seguinte, quando você corta o dedão, você consegue pegar, só que você não tem mais força. Você não tem mais força. O que dá força, o que dá sustentação é o teu polegar, ele fecha. É isso que te dá força. Irmão, outra coisa, o polegar o que é? Identidade. Identidade. E outra, e o dedão do pé? Nada a ver, Marcos, eu tenho ainda mais 4, ainda dá para andar tranquilo. Se você perder os 2 dedãos, você perde o equilíbrio. Equilíbrio. Irmãos, quantos reis têm cortado os polegares de tantos homens e mulheres? Qual é o rei que tem cortado os nossos polegares?
Existe um homem chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci. Irmãos, sinceridade, eu não tinha ideia das coisas que acontecem assim. Muitas vezes a gente vê coisas na TV, mas a gente não tem ideia da profundidade que é cada coisa. Esse Antônio Gramsci, o que ele fez? Pegou a uma pedra gigante para você. Ele nunca vai fazer isso. Ele sempre vai colocar pedra. Então, como é feito isso hoje? Como é que nós perdemos a identidade? É uma maneira de você perder sua identidade. Quer ver? Isso aqui. O tabuleiro de xadrez aumentou 250%. 250%. A busca por como jogar xadrez atingiu o pico da década no Google. O livro que inspirou a série virou best-seller 37 anos depois do lançamento. O número de jogadores no site chess.com aumentou em 500%. Irmãos, a busca por como jogar xadrez, sem brincadeira, o rapaz, ele tinha 40 mil views. Quando estreou foi para 500 mil. 500 mil. Por causa de uma série. Então, você vê como isso influencia. Isso influenciou várias pessoas. Irmãos, uma coisa. Eu vou falar em minutos, tá? Sabe, as pessoas assistiram em uma semana, o equivalente a 1,4 bilhões de minutos. Sabe o que dá isso? Eu fiz as contas. Sabe o que dá isso? É a mesma coisa que você assistir sem parar para nada, 2 anos e meio sem parar de assistir. É a mesma coisa. Mas isso aqui é um jogo de xadrez. Isso não faz mal. É bom para pensar, para raciocinar. Só que, irmãos, Lúcifer, ele teve
1,8 bilhões de minutos. 1,8 bilhões de minutos. Chega a 3 anos você assistindo direto. O filme ia acabar, parece que na 5ª temporada, mas as pessoas queriam tanto assistir, tanto, que pediram mais uma temporada. Lúcifer. O que o filme faz? Mas Marcos, é só um filme. Irmãos, eles vão romantizar tudo. Satanás, ele não é tão ruim assim. Satanás, ele cansou do inferno. E agora ele está na terra para ajudar detetives. Ele se tornou um detetive para ver os crimes e, sabe, descobrir os crimes. E ele é mau só com os criminosos. Um homem bonito, sarado, tem um clube lá, chamado Luz. Como é que eu sei tudo isso, né? Não assisto, irmãos, não assisto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Durante muito tempo na minha vida, eu fiquei preso na pornografia. Durante muito tempo. Mesmo depois de casado. Sabe por quê? Porque eu me alimentava tanto daquilo, que aquilo ficou entranhado em mim. Só que chegou um momento da minha vida que eu falava assim: Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, porque eu não consigo andar, eu não consigo, eu não me sinto digno. Tudo bem, eu não sou digno, mas Senhor, eu não consigo nem orar, eu não consigo entrar na igreja porque eu me sinto tão sujo. E aí eu comecei a fazer o seguinte. Às vezes algumas pessoas falam assim: Marcos, assiste aquela série tal. Pô, é legal, é policial, é assim, mistério e tal. Aí colocam, tem uma cena lá, meia picante. Irmão, já era, para mim não é série para mim. Por quê? Eu sei aonde eu devo andar. Eu sei o que não me serve mais. Eu sei o que me fez cair. E eu não quero mais isso. Então, irmãos, a palavra de hoje é justamente para isso. Identifique o que te faz se afastar do Senhor. Se é que isso tem acontecido. Se é que isso tem acontecido. O que você tem ouvido? Quais são as suas amizades? O que você tem escutado? O que você tem escutado tem alimentado a sua alma para o bem ou para o mal? Nós estávamos falando isso na célula outro dia. Existem pessoas, irmãos, que infelizmente são como serpentes. Olha, Eva, come do fruto. Come do fruto. Infelizmente. E muitas séries e filmes têm feito isso também, têm sido como serpentes na nossa vida. Irmão, é sempre muito sutil. Sempre muito sutil. Quer ver uma coisa? Filme de comédia hoje, filme de comédia. Me fala um filme de comédia que não exista uma cena picante ou não tenha palavrão. É muito difícil. É muito difícil. Outro dia eu coloquei um desenho, vamos assistir? Vamos. Sentamos nossas filhas, sentamos para assistir. O desenho todo engraçado. Engraçado, legal, a gente riu. Chegou no final, a menina namorava outra menina. No final, não tinha nada a ver com nada do filme, do desenho. Mas no final colocou isso. Para quê? Você acha que é do nada? Não. Aos poucos ele incentiva. A tua mente vai trabalhando e vai aceitando aquilo. Vai aceitando. Eu nem vou falar de novela da Globo. Nem essa daí, né? Porque o que acontece? Você vê lá, irmãos, tem eu não vou lembrar o nome agora. Eu sei que a pessoa falou para mim, falou o seguinte: não, que assim, a mulher estava com problema no casamento, e aí ela encontrou um namorado antigo, e eles se encontraram e tiveram alguma coisa, e o casamento dela melhorou. Uma pessoa que não está firmada nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus, vai falar: está aí a solução para o meu casamento.
Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não quer que termine meu casamento, Ele quer que eu tenha um casamento feliz. Está aí a solução. Você entende, irmãos? Você entende que um marido que não é boa com a esposa, aí a esposa encontra um cara que é super gentil, você está torcendo para ele, para eles dois. Nós começamos a inverter as coisas. Nós começamos a inverter. Então nós temos que prestar muita atenção no que está acontecendo. A palavra de Deus em Mateus 6:22 diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Candeia, como uma lamparina. Os seus olhos é o que vai trazer luz para dentro do seu corpo. E o que você está vendo? O que você está vendo? Irmãos, eu não estou dizendo que não é para assistir filmes, não estou dizendo nada disso. Mas o que acontece é que existe realmente pessoas que querem acabar com a família, querem destruir a família. E muitas vezes eles não vão conseguir por nós, mas vai conseguir, sabe por quem? Pelos nossos filhos. Olha só uma coisa, a minha filha mais velha tem 12 anos, mas quando ela era bem mais nova, o que aconteceu? Nós começamos a falar de Jesus para ela. Eu já falei isso aqui uma vez. Nós começamos a falar de Jesus para ela. Jesus é lindo, a palavra de Deus diz que Jesus é assim, assim, assim. Aí a minha filha falou bem assim: pai, eu quero morrer. Eu falei: mas filha, por que você quer morrer? Não, você é muito nova, não sei o quê. Porque eu quero conhecer Jesus. Ele deve ser lindo demais. Ele deve ser muito lindo, eu não vejo a hora de vê-lo. E depois de muito tempo, devido ao trabalho, à correria, a tantas coisas, a gente deu um celular para ela. Está merecendo, é uma boa menina. De repente, essa de eu quero ver Jesus mudou, sabe para quê? Eu quero, não, porque eu quero ter isso aqui de melhor, eu quero ter isso, eu quero ter. Falei: opa. Falei: filha, o que você tem assistido? E aí eu fui ver o que ela tinha assistido. Ela tem assistido meninas, youtubers, que começam a mostrar tudo o que ela tem. Olha que eu fui para Disney, olha que eu fui para isso, olha que eu fui para isso, olha que eu fui para isso. E no coração dela começou aquela vontade de ter. Já não era mais o Senhor é o meu sustento. Não, eu quero ter. Por que eu não tenho e ela tem? Ela falou isso. E aí nós tivemos que sentar e conversar. Você entende que aos poucos, talvez não seja com você, talvez seja com os próximos de você. E é isso que o mundo tem tentado colocar em cada casa, em cada vida, no trabalho, nas escolas. É isso que eles têm tentado colocar. Então muitas vezes nós assistimos coisas que nem sabemos. Assistimos coisas que vão nos influenciar aos poucos. Nós começamos a aceitar coisas. Por favor, abram em João, capítulo 18. João 18, 36. João 18, 36. João 18, 36. E diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: então és tu rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de estar testemunhando da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: eu não acho nenhuma culpa nele. Mas vós tendes por costume
que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis então que eu solte o rei dos judeus? E os judeus não quiseram soltar o Senhor Jesus. Irmãos, existem pessoas gritando lá fora, falando: não, que eu tenho que ser aceito, eu tenho que isso. E muitas vezes nós baixamos a cabeça. Não, para não ter discussão, beleza. Mas irmãos, toda vez que nós não nos posicionamos em defender Jesus ou a palavra de Deus, nós estamos entregando Jesus para ser crucificado novamente. Nós estamos fazendo igual Pilatos, nós estamos lavando nossas mãos. Nós temos que nos posicionar sim como cristãos. Nós temos que nos posicionar sim. Sabe por quê? Porque o carcereiro, quando ele viu que aquelas portas estavam abertas, ele entrou em desespero, porque tudo que ele conhecia tinha caído por terra. Tudo aquilo que ele conhecia de Roma tinha caído por terra. Sabe por quê? Porque ele sabia que se aqueles prisioneiros fugissem, ele ia ser torturado. Foi por isso que ele desembanhou a espada e queria se matar. Mas aí você vai ver, você vai continuar lendo Atos, você vai ver que quando ele pegou a espada, Paulo falou: não faça isso. Não faça isso, nós estamos aqui. E logo depois, o carcereiro falou: o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? Porque o carcereiro entendeu que aquele terremoto foi algo sobrenatural, não foi algo do homem, foi algo sobrenatural. O que eu preciso para ser salvo? Irmãos, eu não sei, se fosse eu lá preso, eu orando lá, assim, ó, não tem outro jeito, adorando, tal, abriu, perna para quem te quero. Mas o que? Paulo sentou com os outros e falando da palavra. Paulo sabia a sua identidade. Paulo, ele sabia para que veio. Ele sabia para que veio. Eu e você, nós temos essa identidade, irmão. Nós temos essa identidade. A palavra de Deus em Mateus 16:15 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Irmãos, o que o Senhor está dizendo é o seguinte. Irmão, qual é o seu nome? Como? Eduardo. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: Eduardo, porque você sabe sobre a verdade de quem Jesus é, eu vou edificar a minha igreja através da sua vida. Vai haver uma igreja na sua casa, vai haver uma igreja no seu serviço, vai haver uma igreja onde você for, porque você sabe quem Jesus é. Porque você sabe quem Jesus é. Muitas vezes nós temos perdido a nossa identidade. Muitas vezes nós não sabemos nem o propósito do reino de Deus. Irmãos, nós estamos aqui para mostrar o reino de Deus para as pessoas. A igreja promove o reino. Se você carrega esse reino inabalável, nada pode te atingir. Não existe nada que possa te atingir. Irmãos, engenheiros da atualidade
engenheiros da atualidade, disseram que com todo o equipamento que eles têm, seria impossível reproduzir a mesma ponte em 10 dias. Impossível. Aí eles falaram por quê? Mas por quê? Porque cada um tem uma ideia diferente. Lá com Júlio César, todos tinham o mesmo propósito, a mesma ideia. Eles iam para o mesmo caminho. E é essa ideia que nós temos que ter. Irmãos, eu creio que muita gente já ouviu falar de Jesus. Muita gente já ouviu. Mas nem todos andam com Deus. Nem todos. E isso cabe a mim e a você a mostrá-los como andar com o Senhor. Como andar com o Senhor. Porque quando nós tiramos o Criador do centro de nossa vida, as coisas perdem o valor, irmãos. As coisas vão perder o valor. As coisas vão perder o valor. Por isso, irmãos, o que o mundo espera? Romanos 8,19 diz: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ele espera a manifestação dos filhos de Deus. Talvez, irmãos, Ministério de Louvor pode subir aqui. Talvez, irmãos, muitas vezes você nem sabe qual a sua identidade. Você nem sabe qual a sua identidade. Talvez, sei lá, eu não sei mais. Eu não sei o que eu sou para Deus, o que Ele pensa de mim, eu nem sei mais. Mas deixa eu te falar. O que o Senhor pensa de você e o que Ele tem para você. Em 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Josué 1,9 diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deuteronômio 31,8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Em Romanos 8,38 diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apocalipse 21:3 diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. João 1,12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com seu próprio corpo. Foi um alto preço que Ele pagou naquela cruz. Ele deu seu único filho, filho amado, e foi por mim e por você. Em Colossenses diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês
morrerão e agora a sua vida, vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Apocalipse 7:15 diz: por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Um dia seremos como Ele em glória. Um dia estaremos com Ele. Um dia estaremos com Ele. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você não é deste mundo. Você só está de passagem. Você é um peregrino. O que você carrega dentro de você é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai colocar as palavras na tua boca. É Ele que vai tocar através das suas mãos. É Ele que vai a lugares com seus pés. Existem pessoas lá fora que anseiam por Deus, anseiam por Jesus, e a palavra de Deus diz que nós somos sua imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você toma essa identidade, meu irmão. Toma essa identidade. Somos um exército. Somos um exército. Coloque-se de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos. O Senhor te chamou antes mesmo de você nascer. Ele sabe quem você é. Ele sabe de tudo que você precisa, de tudo que você passou, tudo que você tem passado também. E talvez pelas dificuldades do dia a dia, você tenha perdido a identidade que Ele imprimiu em você. Uma identidade que Ele formou em você. Mas o Senhor quer novamente imprimir essa identidade. Ele quer mais uma vez fixar em seu coração, na sua mente, que você é filho, filho de Deus. Você é filho. Você foi comprado por um alto preço naquela cruz, pelo sangue de Cristo Jesus. O Senhor não vê os seus pecados, Ele vê o sangue do seu filho vertido naquela cruz.
Só você sabe, só o Senhor sabe você do que você precisa. Com os olhos ainda fechados, o Senhor quer imprimir a identidade em você. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas o Senhor sabe, como eu disse aqui. E essa noite eu lhe pergunto: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer que Ele imprima essa identidade em você? Levante sua mão onde você estiver. Levante sua mão. Levante sua mão. Temos um irmão ali. Aleluias. Deixa Ele imprimir a identidade em você. Se você quer que Ele imprima essa identidade, se você quer ser filho do Deus Altíssimo, vem aqui, irmão. Dê um passo. Vem aqui à frente. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Dê um passo. Dê um passo. Pois o Senhor, Ele não teve vergonha naquela cruz. Ele estava nu. Ele foi naquela cruz por mim e por você. Se alguém que queira aceitar Cristo como Senhor e Salvador, vem até aqui. Não posso me alongar mais. Mas qualquer coisa, nós temos os nossos pastores, diáconos aqui. Se você no final do culto pode me procurar, nós vamos orar por você. O meu outro convite: se você, durante o tempo, você acha que a sua identidade tem se apagado, a minha identidade, Senhor, já não tem sido aquela identidade do início, Senhor. Mas, Senhor, imprime de novo em mim de uma maneira, Senhor, que eu não tenha mais dúvidas do que o Senhor é para mim e do que eu sou para o Senhor. Oh, Senhor, o mundo tem tentado nos engolir,
mas ainda estamos aqui, Senhor, de pé. Muitas vezes em frangalhos, mas ainda aqui, Senhor. Santo, Santo, Santo. Se você é essa pessoa, dê um passo à frente, vem aqui na frente e vamos orar, porque eu preciso também. Se você precisa mais, Senhor. Dê um passo. Dê um passo. Dê um passo. Amém. Amém. Você sabe do que você precisa, o Senhor sabe do que você precisa. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós precisamos cada vez mais de Ti. Nós entregamos tudo que temos, tudo que somos aos Teus pés. Nós não queremos dar um passo se o Senhor não for à nossa frente. Nós queremos ser guiados pelo Teu Santo Espírito. O Teu Santo Espírito, Senhor, Ele poderia morar em qualquer lugar, mas o Senhor escolheu cada um de nós. A Tua palavra diz que nós somos um exército. Então, Senhor, nós declaramos que somos um exército para Ti. As coisas desse mundo não nos influenciarão, Senhor. Nós iremos combater. Pois nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós iremos. Nós sabemos que este lugar, Senhor, é só um lugar de passagem. Porque existem muitas pessoas que ainda precisam ouvir do Teu nome. Existem pessoas que precisam sentir esse amor. Elas vão ver, Senhor, sim, pessoas falhas, mas elas vão olhar um Deus amoroso, misericordioso e gracioso. Senhor, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar será abençoado, porque é o Teu reino que está sendo estabelecido naquele lugar. Nós em Apocalipse diz que o Senhor nos fez como reinos e sacerdotes. Sacerdote, ele preparava o lugar para o Senhor. Você é um sacerdote, você pode preparar o ambiente para o Senhor. Usa-nos, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Abençoa cada um dos meus irmãos, que eles saiam totalmente diferentes da maneira que entraram, com a mente, a identidade de Cristo impressa em nossos corações, Senhor. Que onde eles chegarem, as pessoas possam ver algo diferente, o Senhor através deles. Caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Cuida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Dê um presente dos céus para cada um deles, Pai. Só o Senhor tem o que precisamos. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Obrigado, Senhor. Obrigado. Você pode aplaudir o nome do Senhor?
Deus abençoe a todos, que em nome de Jesus, Senhor, leva os meus irmãos ao regresso de suas casas, debaixo das tuas asas. Que eles tenham uma noite maravilhosa em tua presença. Que o Senhor, através de sonhos, da sua palavra, mostre o seu amor a eles. Que ainda no decorrer dessa semana, Senhor, eles tenham grandes experiências contigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Som. Ó a cantina, o que que é? O que é? Combo 2 salgados, refrigerante, bolo e alguém paga um